Olá pessoal, meu nome é Cássio, sou fundador e CEO da OSTech, que é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento de softwares para o mercado de segurança da informação. Nessa tarde eu estou aqui com o Gabriel para a gente falar um pouquinho a respeito de uma nova ferramenta que nós estamos lançando, que se chama Diagnóstico de Segurança da Informação. Então, no decorrer desses próximos minutos, eu vou direcionar algumas perguntas para o Gabriel para que ele possa explicar e contextualizar o que de fato é essa ferramenta e justamente com essa pergunta que eu gostaria de abrir. O que é de fato o diagnóstico de segurança da informação? Tá certo. Bom, olá a todos. Vou falar então resumidamente o que é o diagnóstico de segurança da informação. O diagnóstico, que a gente abreviou de DSI, é uma ferramenta online que permite que as empresas possam avaliar o seu grau de maturidade em termos de segurança da informação. Ela é composta por uma série de perguntas objetivas que abrangem vários temas dentro da segurança, questiona com relação a processos, questões organizacionais, ferramentais, etc. E a partir daí é exibido um resultado final numérico que vai representar qual é o grau de maturidade da empresa. É basicamente isso, acho que a gente vai conversar e vai ir esclarecendo um pouco mais detalhes sobre a ferramenta. Legal, Gabriel. Então, o diagnóstico de segurança da informação é uma ferramenta web que as empresas vão poder acessar, responder uma série de perguntas e o resultado final vai ser um diagnóstico que vai avaliar o quão madura essa empresa está na internet, pontuando melhorias e outras questões associadas. O que eu queria entender, e não ficou claro isso na primeira pergunta, eu queria encaixar duas perguntas aí. Primeiro, o diagnóstico de segurança da informação, ele é uma ferramenta gratuita, acessível para todos, e depois eu queria que tu falasse um pouquinho de onde que surgiu essa ideia. Me parece que isso já vem de uma ferramenta que era aplicada nas ativações junto aos clientes e que agora passa por um processo de evolução. Eu queria que tu contextualizasse e explicasse para a gente um pouquinho sobre isso. Exatamente. O diagnóstico é uma ferramenta gratuita, ela está disponível através de uma URL que a gente vai estar colocando depois e ela, como o Cássio comentou, ela é derivada de uma ferramenta que já existia, né? A gente tinha uma ferramenta muito mais simplória, que não tinha nenhum tipo de automação ou coisa do tipo, onde a gente precisava intervir sempre que um cliente preenchia, etc., dando as orientações, agendando uma conversa, etc. O que a gente quis com esse novo formato é dar justamente autonomia para que as empresas, os respondentes, pudessem de imediato já ter um resultado, assim preenchesse todo o formulário, né, todas as perguntas da ferramenta. E ao final ele já sair com esse resultado que a gente chamou de CSI, ou Coeficiente de Segurança da Informação, de imediato, sem que tenha necessidade de interação da nossa equipe ou qualquer coisa do tipo, né? Essa também foi uma forma que a gente encontrou de poder democratizar a segurança da informação e atingir o maior número de empresas possíveis, né? Então esse foi o nosso motivador inicial. É interessante esse tema de democratização, que esse é um dos grandes objetivos e dos grandes pilares que a OSTech tem buscado ao longo desses anos. E a gente está com programas, diversos outros programas associados a essa temática de democratizar o acesso à segurança da informação, não somente em termos de conteúdo, mas também em termos de produto, né? Exatamente. É um compromisso que a gente assumiu de transformar o mercado de segurança digital, oferecendo acesso, oferecendo educação, oferecendo ferramenta e também oferecendo produto. Gabriel, você comentou que a ferramenta vai estar disponível. Ela vai estar disponível através de qual endereço, a partir de qual momento? Isso é a primeira pergunta que eu queria fazer. E segundo, você na resposta comentou a respeito de um coeficiente de segurança da informação que é utilizado através do diagnóstico de segurança, que na verdade é o resultado que é entregue ao cliente, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse coeficiente de segurança da informação e como que foi esse processo, para que efetivamente ele serve dentro do diagnóstico. Certo. Bom, de fato eu comentei na última pergunta, a URL para acessar o diagnóstico ela já está disponível, tá? É diagnosticodesegurança.com.br.
já está disponível para todo mundo, só precisa fazer um cadastro primário ali e você já pode utilizar. Bom, com relação ao coeficiente de segurança da informação, que a gente abreviou como CSI, ele é justamente esse valor numérico que representa o grau de maturidade da empresa que foi decorrente das perguntas que foram respondidas, né? O resultado do diagnóstico em si é o coeficiente de segurança da informação. Foi uma maneira que a gente encontrou de tornar isso mensurável, né? De a gente conseguir, através de um número, entender como é que está, ou permitir que as empresas entendam como é que está o grau de maturidade delas, né? O interessante do coeficiente de segurança da informação também é que ela pode ser utilizada para uma consulta futura, né? Ali você vai ter uma ideia de como está o seu grau atual. Eu esqueci de mencionar, varia de 0 a 100, né, o coeficiente. Por exemplo, a empresa rodou o diagnóstico, está em 30%. Bom, ela sabe que tem um longo caminho pela frente e ela tem a oportunidade de, posteriormente, depois de um plano de ação, seja lá o que for, rodar novamente e medir para ver se houve uma evolução ou não a partir do plano de ação que foi definido. Ok, então você tem o preenchimento de todas essas perguntas e ao final, automaticamente, o cliente recebe o coeficiente de segurança da informação e outras informações, sem Exatamente. Nenhum tipo de intervenção da nossa parte. Ele recebe isso de imediato, né? Isso, esse foi o nosso grande motivador, permitir que logo ao final de enviar as respostas, já seja exibida na tela o coeficiente, com algumas informações adicionais que a gente vai estar comentando em seguida, além de um formulário, ou melhor, um relatório contendo informações acerca do que foi preenchido, né? Algumas considerações, observações, sugestões de pontos mais críticos, tem todo o histórico, ou melhor, toda a explicação de como é o diagnóstico, para que ele serve, etc. Gabriel, você comentou a respeito de um coeficiente de segurança global, né? O que eu queria entender, se além desse coeficiente global, você tem coeficientes específicos para as áreas que são avaliadas em cima do diagnóstico de segurança da informação, e se sim, quais são esses coeficientes? Perfeito. De fato, né, o resultado que vai aparecer, o resultado macro, é o que a gente chama de CSI global, né? Ele representa a maturidade da empresa como um todo. E além do CSI global, a gente segmentou em outras áreas para que facilite o entendimento das empresas de onde estão as maiores dificuldades, onde a maturidade ainda não está tão desenvolvida, né? Então a gente segmentou as respostas, ou melhor, a gente segmentou o resultado em 4 áreas diferentes, que são governança e compliance, visibilidade e rastreabilidade, produtividade e controle, ou controle e produtividade, e disponibilidade. Gabriel, dentro dessas 4 macro áreas que geram coeficientes específicos para isso, eu entendo que o objetivo é para que a empresa possa se avaliar dentro de cada uma dessas áreas o quão madura ela está, além do coeficiente global. Você consegue, de uma forma bastante resumida, abordar qual é o objetivo desses quatro coeficientes, o que eles de fato abrangem dentro da metodologia? Certo. Bom, o primeiro deles seria governança e compliance, né? Nesse item são avaliados fatores que envolvem fatores organizacionais da empresa, processos, políticas, normas, se a empresa possui, se elas são de fato utilizadas, se elas são auditadas e assim por diante. Bom, depois, em controle e produtividade, são avaliados os ferramentais que a empresa possui, os recursos que ela tem para aplicar os controles necessários para a empresa, sobretudo em termos de TI, né, recurso de TI. E isso, obviamente, afetando e contribuindo para a produtividade dos colaboradores, né, da empresa de modo geral. Dentro de disponibilidade, são avaliados alguns itens cujo objetivo é garantir que os recursos de TI ou o acesso à informação e aos sistemas continuem disponíveis e funcionando, operando de maneira adequada. O último deles, que é visibilidade e rastreabilidade, onde são avaliados se a empresa possui, novamente, ferramental
disponível para poder acompanhar todas as operações de TI que envolvem a empresa, se ela consegue rastrear os acessos que são realizados, se ela consegue fazer isso em tempo real, ou se ela consegue ver isso posteriormente, consultando algum tipo de log. Além disso, também é verificado se as ferramentas possuem relatórios, gráficos que facilitem essa visualização e entendimento do que ocorre dentro do parque de TI. E também é avaliado se existem algum tipo de alerta ou coisas semelhantes para que a equipe responsável seja informado em caso de alguma não conformidade, alguma anormalidade no ambiente. Tá, Gabriel, então as pessoas vão acessar o endereço diagnóstico de segurança.com.br, vão passar os dados cadastrais e vão começar a responder essas perguntas. Elas vão ter um resultado que vai ser composto por um coeficiente de segurança da informação global e um coeficiente de segurança que vai abranger cada uma dessas áreas para que ela consiga fazer o acompanhamento e evolução naquela área específica. É isso, né? Isso mesmo. Além do global, como a gente já citou, que o objetivo dele é mostrar o grau de maturidade de uma forma mais ampla da empresa. Esses quatro outros coeficientes vão auxiliar a deixar bastante claro em quais aspectos a empresa de repente está pecando, em quais pontos ela precisa dar uma atenção maior e focar os seus esforços. Bom, Gabriel, ao longo da nossa conversa a gente tem falado de alguns benefícios com relação ao diagnóstico de segurança da informação, mas eu queria, através desse momento, que tu pudesse compilar quais são os principais benefícios, na tua visão, que as empresas e os profissionais que forem submetidos ao diagnóstico vão ter. Perfeito. Bom, reforçando um pouco do que a gente já falou, o principal benefício eu acredito que seja a própria autonomia que a gente dá para as empresas, né? Que mesmo sem a necessidade de um profissional especializado em segurança, ela consiga de forma autônoma traçar um raio-x de como é que está a maturidade dentro da organização. Além disso, a gente pode citar a agilidade, que logo ao final do preenchimento das respostas, logo que o respondente envia, ele já tem acesso a essas informações e também a um relatório detalhado com algumas orientações e algumas dicas de como proceder diante do resultado que foi obtido, né? É legal também citar que isso possibilita que mesmo empresas que não tenham profissionais de segurança ou até mesmo de TI tenham acesso a essa visão. Não, perfeito. Eu acho que uma coisa que a gente pode destacar também, e que é um benefício, você já comentou, é a questão da gratuidade, né? O fato do diagnóstico de segurança da informação ser gratuito, ele permite que várias e várias empresas possam ser submetidas a esse tipo de diagnóstico, sem contar, às vezes, com consultorias especializadas, onde é o mesmo modelo de negócio, onde você demora muitas vezes para receber um resultado. E uma coisinha que eu queria perguntar, que veio no momento que você estava comentando, é o seguinte: supondo que eu faça me submeta ao diagnóstico nesse momento, quando que eu posso fazer o diagnóstico novamente? Porque eu estou imaginando o seguinte: fiz o diagnóstico de segurança da informação, lá preenchi nos 5, 10 minutos, recebi um coeficiente global de segurança da informação e os coeficientes nas 4 áreas. Beleza. A partir desse momento, eu levo para o time de tecnologia ou o time de segurança, caso a empresa tenha um time dedicado, para que seja definido um plano de ação para dar conformidade a diversos itens que foram citados no relatório que foi entregue pela ferramenta. Quando que eu posso me submeter a uma segunda avaliação? Quando que eu posso fazer o reteste do diagnóstico? Certo. Bom, na realidade a ferramenta vai estar disponível para que seja feito o teste quantas vezes necessitar, quando achar melhor. É lógico que isso faz mais sentido se você aplicar um plano de ação, se você criar e executar um plano de ação, aí você consegue medir exatamente o quanto evoluiu. Inclusive, essa prática a gente vem adotando dentro do time de ativação do iStack, de modo que a gente possa avaliar o quanto de benefício a gente conseguiu, o quanto de valor a gente conseguiu agregar naquele novo cliente do iStack que adquiriu uma solução, os nossos serviços, de uma forma realmente palpável, né, mensurável, não somente subjetiva. Bom, Gabriel, uma outra pergunta que eu queria te fazer: aqui na iStack a gente fala muito que
segurança da informação não é para grandes empresas, mas para empresas que pensam grande, né? Isso conecta muito com o propósito do STEC, que novamente a gente mencionou no início, que é democratizar e transformar o mercado de segurança digital, e essa, né, é uma das ferramentas que a gente tem um compromisso de executar esse tipo de coisa. Existe alguma restrição de uso por parte de algum público-alvo? A quem se destina o diagnóstico de segurança da informação? Absolutamente. Bom, o diagnóstico ele é voltado para empresas de qualquer setor e de qualquer porte, tá? Ele é gratuito, como a gente já mencionou, e ele é interessante frisar, deixar claro que ele leva em consideração o porte na empresa no momento que ele apresenta o resultado, né? Então, uma pergunta que de repente tem um peso maior ou ele é validado de uma forma diferente para uma empresa grande, para uma empresa menor ele vai ter um impacto menor no resultado. A gente tomou todo o cuidado para que a gente conseguisse atender o maior número de empresas possíveis, independente do segmento, como a gente costuma trabalhar na STEC. Tá, então o conjunto, só te interrompendo, Sim. desculpa, o conjunto de perguntas que são feitas por uma pequena empresa é diferente de uma média empresa, de uma grande empresa, é isso? E o peso dado a cada uma das perguntas também é diferente? Explica isso um pouquinho melhor. Certo. Na realidade, as perguntas são exatamente as mesmas, tá? Isso foi algo que a gente fez questão de manter. Porque por mais que a gente entenda que, de repente, uma empresa menor não vai ter todos os processos alinhados, não vão estar em compliance, em conformidade como deveria, a gente entende que é uma forma de eles tomarem conhecimento daqueles itens e daqueles caminhos que eles precisam percorrer ainda, né? Então, isso possibilita que qualquer empresa esteja preenchendo e não seja prejudicada pelo pote, pelo setor. Você me perguntou também a respeito dos pesos. Dos pesos, certo. Exatamente. As perguntas a gente passou, isso faz parte da metodologia, a gente vai estar citando um pouco depois, mas adiantando, é exatamente isso, tá? A gente uniu forças de especialistas de várias áreas e determinou pesos para cada pergunta. Então, existe toda uma metodologia utilizada para determinar o quanto que uma pergunta vai influenciar, dependendo do tamanho da empresa e etc. Não, o que é bacana, o fato de ser a mesma pergunta para todos, é que você consegue educar também aquela pequena ou média empresa com relação a aspectos que, de repente, são pertinentes somente a uma grande empresa, né? Então, isso realmente é uma coisa bastante interessante. Bom, Gabriel, só para a gente finalizar, eu queria que tu falasse um pouquinho da linha do tempo com relação ao desenvolvimento mesmo da ferramenta. Ao longo da nossa conversa, a gente falou bastante sobre alguns aspectos, desde de motivação, de transformação de uma ferramenta que era muito mais arcaica e que a gente tinha algumas limitações. Você falou que as perguntas foram baseadas em um conjunto de experiências e metodologias. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como que foi essa linha do tempo até a gente chegar nesse resultado que a gente lança hoje oficialmente o diagnóstico de segurança da informação. Certo. Bom, como eu mencionei anteriormente, a gente tinha uma ferramenta bem mais simplista, né, que não permitia autonomia para as empresas, né? Então a gente partiu para esse novo formato, onde o principal objetivo era de fato dar autonomia para as empresas que elas não precisassem da nossa intervenção, etc., para ter essa visão de maturidade delas mesmas, né? E aí a gente envolveu vários times da STEC, de vários setores, especialistas das mais diversas áreas, para começar a entender o que de fato é importante para as empresas, o quão importante é cada um dos pontos que a gente coloca lá no diagnóstico. E aí, com a ajuda da equipe de desenvolvimento, a gente acabou chegando num algoritmo que a gente conseguiu representar com fidelidade o grau de maturidade das empresas num resultado único, numérico, né, ou um indicador. A gente, lógico, além da expertise da empresa, a STEC já está no mercado de segurança há mais de 13 anos, a gente também utilizou como base alguns padrões de mercado, como o ISO, IATI e assim por diante. Mas, lembrando e reforçando que a metodologia foi feita toda pela STEC, é uma metodologia própria da STEC, no entanto, leva em consideração alguns padrões de mercado, boas práticas e assim por diante.
Bom, legal. O nosso objetivo com relação ao webinar, eu acho que foi bastante contemplado. Eu gostaria de convidar todos para acessar o site diagnosticodesegurança.com.br para que vocês preencham e façam realmente uma avaliação da ferramenta. Nos deem bastante feedback com relação a isso. Os contatos eles estão aparecendo na tela para vocês. E para a gente é um prazer enorme estar participando nessa tarde, falando um pouquinho para vocês a respeito dessa ferramenta que foi desenvolvida durante um processo bastante exaustivo de vários times, como o próprio Gabriel citou, durante vários meses, para que a gente conseguisse traduzir isso de uma forma bastante simples, mas altamente robusta, para que a gente conseguisse então que cada vez mais empresas tivessem acesso à informação de qualidade relacionada ao mercado de segurança da informação e que com isso elas consigam incrementar a segurança dos seus ambientes, estar cada vez mais maduras no que diz respeito à segurança da informação, que é um desafio diário de várias empresas. A gente vive isso todos os dias através das nossas equipes, dos nossos clientes. Então é bastante importante a gente estar tendo essa oportunidade de lançar essa ferramenta a partir de agora. Eu só, para encerrar e agradecendo novamente o Gabriel, que é o idealizador do diagnóstico de segurança da informação, ele que foi atrás de todos os times e mobilizou para que isso realmente se tornasse uma ferramenta concreta que vocês estão podendo acessar e se beneficiar a partir de agora. E eu só queria encerrar esse momento dizendo que a OSTEC tem um compromisso muito forte de desenvolvimento de materiais, de conteúdos associados ao mercado de segurança da informação. A gente conta com um blog gigantesco com várias postagens, materiais ricos, ferramentas e etc., que podem ser acessadas todas elas gratuitamente. Recentemente a gente traduziu o blog para espanhol e para inglês, então a gente está muito engajado em realmente estender até mesmo as fronteiras do Brasil para que mais e mais pessoas e empresas possam se beneficiar de tamanho conteúdo que a gente tem produzido ao longo desses anos através das nossas equipes. Então, é um prazer gigantesco para mim e para a OSTEC participar desse momento e estar disponibilizando para o mercado uma ferramenta que é muito rápida de ser feita, com um valor gigantesco que deixa para as empresas e com a capacidade de você fazer reteste quando você bem entende. Então, eu acho que é um compromisso muito especial que o OSTEC está trazendo para o mercado. Seria um grande prazer que vocês possam preencher a ferramenta e nos dar bastante feedback com relação a isso. Eu agradeço a participação de todos vocês nessa tarde e a gente fica à disposição para eventuais dúvidas através do contato que está aparecendo para vocês. Obrigado. Obrigado.